Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no novo episódio de Team Talks, que é com Marcelo Sombreira, que é somente o rei do mercado financeiro, né? Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, atuou no processo como head de ECM e no BBB Investimentos no Brasil e em Singapura. Foi o diretor executivo de BBP Securities Asia. Foi vice-presidente da Câmara de Comércio Latino-Americana de Singapura. Atualmente, é o Advisory Board Member de empresas no Brasil e em Portugal. E ele é mestre em economia e tem MBA em finanças pelo IBMEC. E, Marcelo, eu não sei muito o que é IPO, né? Você poderia explicar para os alunos o que é um IPO? Miguel, muito obrigado. Mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade. É uma honra e uma responsabilidade muito grande para mim estar falando aí com a turma. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, porque eu sei que o programa vai ser gravado. Bom, primeiro também, antes de iniciar e falar do IPO, quer dizer, essas opiniões e tudo que eu falar aqui são minhas opiniões, né? Não tem nada a ver com nenhuma das empresas que eu atuo como board member ou advisor. Então, são opiniões e experiências que eu tive ao longo desses anos todos do mercado de trabalho, do mercado financeiro. Mas um IPO nada mais é do que um processo de abertura de capital de uma companhia. Eu diria que seria um dos momentos mais importantes da companhia, né? Ou seja, né, a criação da companhia é um momento importante, a decisão, né, de aonde atuar é uma coisa importante, e o IPO, dentro dessa jornada da empresa, é fundamental a empresa ter a ciência do que ela quer para financiar crescimento de mercado. Entendi. Você falando que o IPO é muito importante, como exatamente a empresa se beneficia do IPO? Ok. Bom, são vários benefícios, tá? O mercado financeiro, você pode pegar recursos, né, através de bancos, um empréstimo bancário, um capital de giro, que tem uma taxa de juros relativamente alta, e uma outra forma de financiamento, e aí se a gente pensar no financiamento de médio e longo prazo, aí é que entra a questão da abertura de capital. Porque na abertura de capital, nada mais é do que a empresa decidir convidar investidores para fazer parte da história de crescimento dela. Então, por que se faz, né? Para te responder, seria, para atender essa jornada de financiamento de médio e longo prazo do crescimento, para trazer liquidez para os investidores estratégicos, que dependendo da empresa, né? Digamos assim, uma empresa é uma empresa familiar, ela profissionaliza a empresa, aí coloca um fundo de private equity, que é uma gestão profissional, que fica em torno de 4, 5 anos, no período de investimento, ajuda a empresa a se reestruturar, a se preparar, e no IPO, o fundo de private equity sai. Ou até mesmo o dono da empresa quer, né, em vez de ficar com 100% da companhia, quer passar um percentual para o mercado e fazer caixa para ele. Uma outra coisa também, são vários itens, tá? Mas uma outra coisa para processo de M&A. Se você tem uma empresa, um setor muito fragmentado, e ela consegue recursos através do IPO, ela tem esse dinheiro para poder comprar concorrentes e ficar maior. E fora a reputação, retenção de talentos, muitas pessoas preferem trabalhar em empresas grandes, de renome, e por isso que o IPO, por exemplo, faria sucesso, faria sentido para essa companhia. Entendi. A gente falando sobre os benefícios do IPO, a gente podia falar sobre os riscos que tem o IPO na empresa? Olha, o risco que eu diria para o empresário, tá? O empresário tem que saber exatamente como é um processo de IPO. A preparação e o planejamento é fundamental. Então, essa seria um grande risco. O outro risco é que, para você realizar um IPO, você depende de uma janela de mercado. O que é essa janela de mercado? Às vezes, se você tem um mundo, por exemplo, com taxa de juros muito alta, o investidor prefere aplicar na renda fixa do que aplicar na renda variável, que seria o IPO.
né, a volatilidade das ações. Entendi. E como os investidores individuais podem participar de um IPO? Podem. Investidor pode ser tanto o varejo, né, que a gente chama aqui em Portugal o retalho. Então, pode ser investidor pessoa física, ou pode ser investidor institucional. Mas, para te responder, a pessoa física, ela tem que ter uma conta numa corretora, e a partir dessa conta da corretora, ela, né, pega as informações da companhia, que existe um documento que se chama prospecto, e a partir desse documento, ela analisa os riscos, vê todos os fatores, conhece a companhia, e a partir daí ela pode dar uma ordem de compra através da corretora para poder participar do IPO. Entendi. E outra coisa, eu entendi que a empresa abrir o IPO é um processo complicado, né? Você poderia descrever um pouquinho mais as etapas, da passo a passo, assim como se abre um IPO? Tá. Bom, eu diria assim, eu não diria que é complicado, eu diria que é complexo. Entendi. Porque o interessante é, se a gente pegar 3 etapas, né? Eu diria assim, a primeira é a originação, depois a estruturação, e a terceira e última etapa é a distribuição. Então, na originação, do ponto de vista da companhia, é entender e se preparar, fazendo um bom planejamento. O que seria essa primeira parte? Ter um bom time, ter as aprovações internas, saber todo o processo, né, que vem essa jornada do IPO. Então, essa é a primeira parte. Na estruturação, com os bancos, aí uma vez que a companhia decidiu fazer o IPO, ela vai ter que escolher quais são os bancos que vão auxiliar, quais são os advogados, porque para preparar o documento tem que ter os advogados. Na estruturação tem ainda o contato com o órgão regulador, no Brasil é a CVM, aqui em Portugal é a CMVM, nos Estados Unidos é a SEC. Ter contatos também com a Bolsa de Valores, e a Bolsa, por ter muita experiência, já ter vários exemplos de IPOs, também auxilia a companhia. E na última parte, que é a distribuição, uma vez que a empresa está preparada, né, entendeu como é que é o processo, se preparou e já está com todos esses players que eu comentei anteriormente engajados, ela começa a conversar com os investidores. Então, a distribuição é para os investidores, tanto de varejo quanto o investidor institucional. E o investidor institucional, não só, se a gente falar em Brasil, não só os investidores institucionais brasileiros, mas do mundo inteiro. Sim. E aí, por exemplo, você entende, quando eu estava em Singapura, eu fazia essa última parte de distribuição. Lá em Singapura, meu cliente era um investidor institucional, grandes fundos, grandes investidores, e eles recebiam as empresas brasileiras que a gente levava para apresentar a tese de investimento, o case de sucesso. Entendi. Muito interessante. Como você fala, as empresas têm que se preparar para abrir o IPO, qual é a sua, imagina, eu quero abrir a minha empresa no IPO, qual seria a sua recomendação? Tipo, quão grande tem que ser a minha empresa? Tá, em termos de volume, no Brasil, a gente teve 40%, né, dos últimos IPOs girava em torno de 1 bilhão de reais. E 60% dessas empresas tinham um faturamento em torno desse 1 bi. Então, isso é um número mágico que eu estou trazendo, mas a preparação em si da companhia tem vontade realmente de fazer o IPO? Há necessidade de fazer o IPO? Tem um crescimento definido, né? Porque uma questão importante é o uso dos recursos. Uma vez que a companhia fala que o uso dos recursos, por exemplo, é para crescimento de uma nova fábrica, para crescimento, você pega uma empresa de varejo, por exemplo, uma rede de farmácias, abrir novas farmácias, se ela só está no sul do país, ela quer ir para o norte, centro-oeste, e ela não tem esses recursos, mas tem um modelo diferenciado para poder crescer. Então, todos esses momentos de preparação é o que eu te falo. Internamente,
as pessoas têm que estar preparadas, né? Ela vai ter uma área de relação com o investidor, então é um gerente, um diretor específico para isso, tem conselho de administração e também pessoas preparadas e independentes em alguns membros para poder trazer uma visão nova para a companhia. Então, é essa preparação toda que eu te falo. Entendi. Então, você recomenda abrir um IPO quando tem um propósito por trás? Definitivamente, tem que ter um propósito. E é uma jornada que a gente também tem que lembrar que o IPO não é o final, né, do processo, pelo contrário, é o início. Porque no dia seguinte ao IPO, as ações da companhia vão estar listadas na Bolsa, e por N motivos, não só motivos da companhia em si, o preço da ação sobe ou desce. Por exemplo, se você, como teve a questão da pandemia, com a pandemia, o mercado acionário todo teve uma queda. Por quê? Porque você, né, não se sabia o que ia acontecer, houve uma retração. Você pega, por exemplo, uma empresa do setor aéreo, de uma hora, né, de um dia para o outro, as pessoas deixaram de viajar. E se deixou de viajar, a empresa aérea deixou de fazer receita, e por isso o preço da ação cai. Você tem também uma questão que a gente tem de finanças comportamentais, que é o efeito manada. Então, quando você começa a ver várias pessoas, vários investidores vendendo, tem pessoas que vendem e não sabem nem por quê. Então, está dentro desse efeito manada e faz com que os preços das ações caiam. Entendi. Com o tópico da pandemia, quanto a pandemia afetou, tipo, o seu trabalho, né? Como você faz essa rede de IPOs, como afetou? Tá, naquela época, tem dois fatores interessantes aí. O primeiro, para te responder o que afetou, as taxas de juros começaram a cair. Uma vez que a taxa de juros está baixa, o investidor precisa rentabilizar, né, os grandes investidores, né, fundos de pensão, gestores, family office, precisavam rentabilizar. Eles buscaram o IPO como né, oportunidades de IPO, como mecanismos de gerar receita a esses investidores. Então, interessante que aconteceu no Brasil, que 2007, 2006 foram anos bons, e depois, por uma série de questões, você teve menos IPOs, né? E voltou a ter IPO em 2020 e 2021. Ou seja, durante a pandemia, no Brasil, foram 2 anos muito bons, em que pese todo o problema, né, de saúde que a gente viu. Sim, mas como no Brasil foi um movimento bom, mas como afetou o mundo inteiro, assim? Como você daria o seu palpite, assim? Como afetou o mundo inteiro? Definitivamente a pandemia não é uma coisa boa, não foi uma coisa boa. Se a gente pegar, né, a parte positiva, é o que a gente está fazendo agora, né, houve uma utilização de ferramentas online muito forte, e dentro daquelas etapas que eu comentei, né, de originação, estruturação e a distribuição, antigamente, eu pegava o avião, ia, né, de São Paulo para Nova York, para Dubai, para Londres, para a Ásia, e durante a pandemia, as pessoas faziam as reuniões online. Então, houve uma economia muito forte, né, de recursos, uma otimização, né, de recursos, as pessoas entravam online e podiam fazer as reuniões. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que foi positivo, né? Assim, a utilização de tecnologia definitivamente é disruptivo, né, para o mundo inteiro. Entendi. Saindo um pouco do tópico da pandemia, você poderia explicar o conceito de valuation no contexto do IPO? Tá bom. Bom, o valuation é extremamente importante, né? O que é o valuation? É a avaliação da empresa, ou qual é o preço que a companhia vai colocar para os investidores. Geralmente, no IPO, você tem uma faixa de preço, você não tem um preço cravado. Então, quando a gente vai a mercado para levar para os investidores, apresenta-se uma faixa de preço. Por exemplo, de 18 a 24 reais é o preço de uma ação. No IPO, você tem
milhares de ações e que dá o valor, aquele valor que eu comentei de, por exemplo, R$ 1 bilhão. Mas como é que a gente chega nesse valuation? A gente chega pelos múltiplos dos pares de mercado. Então, se você tem uma empresa que está num setor que já tem outros players com capital aberto, é um parâmetro para o investidor. Os bancos de investimentos têm equipes preparadas que auxiliam nesse estudo da avaliação da companhia, e tem um time que se chama de research, ou um time de pesquisa, e esse time também auxilia a mostrar o potencial da companhia, ou seja, qual é a tese de investimento, se tem um mercado em expansão, se o mercado é fragmentado, como que a empresa pode ter novas linhas de negócios com a realização do IPO. Então, é uma série de fatores que impactam a formação do preço. E é uma faixa de preço, né? Tem o valor mínimo, o valor máximo, tem o valor médio, que é um parâmetro que o investidor vai ter para poder colocar a sua ordem de compra na ação. Ok, bem interessante, bem interessante. E como o IPO impacta o mercado de ações e a economia como um todo? Bom, eu diria que é fundamental e é muito importante para a economia de um país. Se a gente, quando a gente começa a pensar em grandes empresas americanas, Apple, Google, Microsoft, são todas empresas de capital aberto. E, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, cerca de 60% das pessoas físicas, né, uma questão que você tinha colocado anteriormente, investem na Bolsa. Então, na minha opinião, acho que o IPO ajuda a fazer um mercado de capitais mais forte. Você tendo um mercado de capitais mais forte, você tem uma economia mais forte. Se a gente pegar o case Brasil, somos uma população de 214 milhões de pessoas e apenas 5 milhões investem na Bolsa. Então, tem um longo caminho aí, né, de crescimento, e o que talvez explique também, por exemplo, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, o Brasil, agora recentemente saiu o PIB do ano passado, você deve ter visto, 2,9% positivo, o que levou o Brasil à nona economia mundial, o que é positivo porque atrai a atenção dos investidores. E para completar, uma coisa que eu sempre ouvia na Ásia era que o Brasil está sempre no radar. Então, toda vez que a gente tenha um case de sucesso, uma empresa que tenha uma tese de investimento vencedora, ela é bem aceita nos investidores, não só o investidor nacional, mas os investidores institucionais estrangeiros também, americano, europeu e asiático. Ok, estamos olhando muita perspectiva das empresas, né? Agora vamos olhar um pouco dos investidores, assim. Quais são os fatores que os investidores devem considerar antes de investir no IPO? Tá, bom, é fundamental, eu comentei já com você que tem um documento, né, que é o prospecto. Então, o investidor tem que ler o prospecto, tem que entender o que está escrito nesse prospecto. É um documento de 600 páginas, para você ter ideia. Eu, na minha função de head de ECM, ECM significa o Equity Capital Market, eu era o responsável dentro do banco por fazer acontecer toda a cadeia de elo entre os diversos players que participam. Mas eu diria três fatores, né? Um é essa questão da ler, né, o documento, né, os documentos, ter a noção de que o mercado de ações é renda variável, ou seja, a empresa pode estar fazendo dever de casa, o Brasil fazendo dever de casa, mas se você tem um evento, um 11 de setembro, você tem um evento de guerra, você tem um evento de Covid, o investidor, no geral, entra numa questão de um viés, né, de pânico, e as ações caem. Mesmo a empresa fazendo o dever de casa, mas é um problema sistêmico. E o terceiro ponto é o próprio perfil do investidor. Tem investidor que tem um perfil mais para renda variável, tem outro que tem um perfil para renda fixa, ou seja, os perfis são
um perfil moderado, um perfil conservador, um perfil mais arrojado. Então, tem que estar atento a esses fatores para poder seguir ou não nos investimentos via IPO. Eu tenho uma pergunta: que perfil você gosta mais? Você gosta mais de um mais que fica vendendo rapidinho, ou deixa por um tempo no mercado e espera crescer? Qual você gosta mais, assim? Qual é o seu preferido, assim? Tá, eu diria, bom, aí a resposta é investir em ações é longo prazo. Eu não acredito que o day trade, ou essa questão, né, de compra e vende, eu acho que isso aí é uma forma da pessoa perder dinheiro. Eu diria sinceramente, a resposta assim, não é que eu gosto mais. A minha sugestão ou recomendação para aquele investidor, pessoa física que queira entrar em IPOs ou comprar ações, pense em longo prazo. Esse, para mim, seria um modelo vencedor para atuar na renda variável. Ok. Você que tem mais de 30 anos no mercado, você poderia contar uma história de sucesso e de fracasso no IPO? Tá. Bom, foram vários IPOs que eu fiz, né? Ajudei as companhias. Eu diria, vamos lá, teve um IPO da Azul, que é uma empresa aérea no Brasil, Sim. que teve 7 vezes book, ou seja, imagina uma oferta de 1 bilhão de reais, tinham 7 bilhões na mesa para a empresa decidir qual o investidor que ela colocaria para dentro como composição acionária. E o que aconteceu? Isso foi em abril de 2017. Eu nunca vi, não lembro na história, uma empresa realizar um follow-on, ou seja, uma oferta subsequente meses depois. Então, o case de sucesso que eu daria em 2017 foi esse case da Azul, que fez um IPO em abril e logo na sequência, em setembro, fez um follow-on, que é uma oferta subsequente. Um outro case de sucesso foi, por exemplo, a Droga Raia. A Droga Raia, ela tinha como uso dos recursos, né, crescimento, expansão e, eventualmente, fusão, ou utilizar os recursos para um M&A, né, fusões e aquisições. E também o preço, né, na época das ações, lembra que eu comentei a faixa de preço, né? Então, estava no preço mais alto. E já tinha uma demanda muito forte também. Então, eu diria que foi um outro case de sucesso, porque logo que abriu, né, na abertura do pregão, as ações também subiram. Em termos de fracasso, para não citar nome de empresa, mas o que eu diria assim, o fracasso é aquela empresa que se preparou, né, teve toda aquela jornada de planejou, se preparou, pegou os bancos, né, assim, tem um outro fator que a gente ainda não comentou, né, trabalhos dos bancos de investimento, mas não conseguiu ir para a Bolsa. Por quê? Por questões de mercado, ou porque o investidor não aceitou o preço proposto, e aí né, aquela questão, né, a empresa quer um preço, o investidor não paga esse preço, então nem houve o IPO. Então, assim, o fracasso eu diria que não a realização. Então, muitas vezes, quando a empresa faz o protocolo na CVM, que é o órgão regulador, para mostrar para o investidor, e por questões de janela de mercado, ela não vai a mercado, eu diria que pode ser um fracasso, mas sem mencionar o nome de uma ou outra empresa. Como você considera uma empresa não preparada para abrir um IPO? Ótima pergunta. Uma empresa não preparada é aquela empresa que acha que entendeu, que sabe como é que faz, e isso não é legal. Eu vou inverter. De uma outra maneira, é o seguinte, vou tentar inverter a tua pergunta da seguinte forma. Os cases de sucesso são empresas que conhecem o processo, então tem um conhecimento muito forte. Um outro fator de sucesso é reputação e credibilidade, então ela tem que passar isso para o mercado. A outra questão seria disciplina e saber que tem que cumprir prazos, né? Tem prazos, tem janelas e tem informações que têm que ser prestadas. Outra questão, fazer um bom time.
é um bom time de advogados, um bom time de auditores, um bom time de bancos coordenadores. Então, eu diria assim, se a empresa não tem isso tudo que eu comentei, ela não vai atingir o sucesso para o IPO. Além disso, tem o fator externo, que é o investidor está com apetite para investir na companhia e o mercado está favorável. Entendi. E, para terminar a entrevista, na sua opinião, o que se torna um especialista de IPO bem-sucedido e quais são as habilidades necessárias para esse cargo? Tá. Bom, a habilidade, eu diria assim, o primeiro seria trabalho em equipe. Definitivamente, você viu do jeito que eu comentei, né? Vamos dizer assim, um investment banking, se você quer se tornar um investment banking, você tem que saber trabalhar em equipe, tem que ter uma visão estratégica, tem que gostar de viajar, porque você pode começar a semana, exemplo, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, durante a semana você vai a Nova York, volta, fim de semana tem que ir para Londres ou para Dubai. Essa visão estratégica que eu te falo, o investment banker também tem que ter, ou o ICM tem que ter a habilidade de conversar com o empresário, dizer para ele, né, olha, esse não é o momento de você fazer um IPO, por essas e essas razões, ou estamos no melhor momento e a recomendação, né, que a gente faz para a companhia seria essa. Outra questão, e uma questão pessoal que eu tive, a confiança do empresário de perguntar, poxa, esse valor de preço que os outros bancos estão falando é factível? Eu passei por uma situação dessa e eram 5 banqueiros, 5 bancos diferentes, e na situação o empresário falou assim, eu quero conversar só com 2, o Marcelo e mais o outro banqueiro. E os outros 3 saíram da sala. E ele me perguntou, afinal, você acha que esse é o valor justo para a gente apresentar para os investidores? Só estamos nós aqui. Eu falei assim, vou falar para você o que eu falei anteriormente na frente deles. Eu acho que é o valor justo, senão eu tinha falado anteriormente. Então, ali, eu acho que foi um case que eu ganhei a confiança tanto da empresa, porque eu não mudei a minha posição, e dos meus pares de mercado, porque, enfim, eu fui seguir aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Então, resumindo para você, saber trabalhar em equipe, visão estratégica, conhecimento do mercado, porque as perguntas que vêm do investidor, da empresa, da bolsa, da CVM, enfim, são várias, e tem que ter essa visão estratégica. Muito obrigado pelo seu tempo, foi ótimo essa entrevista. Miguel, muitíssimo obrigado e parabéns aí pelo seu canal. Forte abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau.